Roberto, o torcedor tem razão? Atrapalhou a contratação, essa renovação do Guerreiro, essa data da eleição? Não, a data da eleição a gente sabe que ela não é a ideal, né? O ideal seria, no meu entender, nos meados de novembro, talvez, para assumir o clube em 1º de janeiro e o presidente eleito faz a transição com o presidente que está saindo, vai passando as coisas, em 1 mês e pouco daria para fazer isso tranquilamente. Mas a gente não pode esquecer que o fato da eleição ser em fevereiro, o Corinthians tem diretoria, tem presidente e até sábado é que elege-se o outro. Ele não fica 5 minutos sem presidente. Então, na realidade, a negociação não foi concluída porque não chegaram num acordo, mas o Mário vem trabalhando bastante para que isso aconteça, mas não foi por falta de trabalho da diretoria não, então não atrapalhou em nada. Você pensa em renovar com o Guerreiro nesses termos que nós temos aí? Não, vamos deixar claro para o torcedor, o Corinthians quer renovar com o Guerreiro, o Guerreiro quer ficar no Corinthians, agora passa por tudo isso um limite financeiro, tudo tem um limite, o Corinthians tem os seus limites financeiros, a gente tem que conversar. Fica difícil a gente colocar aqui que vai ser fácil renovar ou difícil renovar, porque temos que sentar numa mesa, ouvir a proposta do Guerreiro, caso isso fique o próximo mandato e seja eu o presidente, temos que ouvir, acertar como é que é a condição, como é que se paga, então não dá para a gente estar adiantando. O que dá para adiantar é que existe vontade no Corinthians que ele fique e por parte dele de ficar no clube, isso existe, não tem a dúvida nenhuma. Vamos dar um primeiro girozinho de perguntas para o Roberto, a gente mostra o jogo e depois a gente volta a falar com ele. Chico. Bom, eu quero perguntar para o Roberto o seguinte. O presidente Mário Gobi, ele está no seu grupo ou está no grupo de cidadania? Não, está no meu grupo, Chico. Está no seu grupo? Meu grupo. É a situação. O Mário nos ajudou bastante, vem nos ajudando bastante ainda, não tenho o que falar nada, muito pelo contrário. E você vem ajudando ele também? Ajudo, sempre que sou chamado. Dizem que muitas das contratações você que... Quando sou chamado, quando precisam de mim, quando o Mário precisa de mim, eu estou sempre à disposição do Corinthians, sou corintiano, apesar da gente estar vivendo um momento político, mas eu sou da situação, então eu estou junto com ele até o final e sempre que sou chamado, convocado para ajudar, saí da diretoria faz 1 ano e estou auxiliando naquilo que eu posso, sem problema nenhum. Roberto, tira uma dúvida minha aqui, até hoje eu não entendi bem por que saiu o Tite e por que veio o Mano Menezes no lugar. Eu tudo bem, entendo que o Mano fez uma reformulação, que o Tite está aproveitando muito dessa reformulação, mas eu fico me perguntando, você mesmo, Flávio, te perguntou, por que você acha que o Corinthians, na última rodada, caiu fora, ou podia ter evitado essa pré-Libertadores? Eu acho que poderia, se tivesse mantido o Tite, mesmo naquele ano, e deixar essa renovação para o Tite fazer. Quem é que não quis fazer? Você, o Edu Gaspar, ou o Mário Gobi que insistiu em chamar o Mano Menezes? Não, na realidade, ninguém agiu sozinho, nem o Mário sozinho, nem a diretoria sozinho. Foi um consenso que nós achávamos, na época, que tínhamos que trocar o treinador. Chegou no fim de um ciclo, a gente achava que tinha que mudar, porque tínhamos que fazer algumas alterações no elenco, talvez com um novo treinador seria mais fácil, uma mentalidade nova. Então, muito se fala que eu jogo a culpa no Mário. Não, nós resolvemos isso numa mesa, todos nós juntos, eu, Duílio, Mário, Edu, e resolvemos que queríamos trocar o treinador. Lógico que um treinador vitorioso como o Tite estava conosco há um pouco mais de 3 anos. A gente sente pela pessoa, mas a gente sabe que num clube de futebol existe essa dinâmica de mudar, e o nome sugerido foi o Mano, e todos nós achamos que sem problema nenhum, já conheci o clube, é uma pessoa, é um excelente treinador, uma pessoa direita, digna, tudo, por que não? E foi assim que aconteceu, fora isso é conversa. Vanderlei? Roberto, assunto Guerreiro, que é um assunto que está sobre a mesa mesmo, ocupando muito espaço nos últimos tempos, né? Já está praticamente terminada a gestão do presidente Mário Gobi. É óbvio que você conhece os números, né?
Então, se ele não conseguir renovar, não conseguiu até agora, se renovar nessa semana, vai ser difícil arrancar aquela imagem de que foi um golpe eleitoral. Horas antes da eleição, a situação oferece esse presente para os eleitores. Mas, de qualquer maneira, não renovou. Se não renovar, vai para você ou para o Roque. Você conhece os números. Os números são irreais, assustam e se por acaso fechar com o Guerreiro, isso pode provocar, digamos assim, uma implosão interna para reajustes salariais. Como é que você vê isso? Na realidade, pode acontecer tudo isso que você falou. Eu venho dizendo o seguinte: o Guerreiro é um excelente jogador, ele tem uma importância muito grande para o Corinthians. O valor que ele está pedindo é um direito que ele tem de pedir. Só que todo negócio existe duas partes. Um que pede e o outro que se aceita ou não aceita. Na minha visão, para o momento de hoje, por mais 3 anos de contrato, por tudo isso, eu acho um pouco exagerada a pedida dele. Ele não está errado de pedir. Não estou questionando cada um isso. Pede o que quer. Cada um pede o que quer. Ele também não acha que ele não mereça. Só que está fora da realidade do momento do futebol brasileiro e principalmente do momento do Corinthians. É só isso que eu digo. E com relação a se fechar, você vê que isso pode levar a problemas internos, afinal de contas, todo mundo faz conta, todo mundo avalia, esse ganha, aquele não ganha. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é ele mesmo, essa semana, ele deu um exemplo de que o Corinthians pode pagar porque contratamos o Pato e gastamos um dinheiro. Eu particularmente, acho que ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. O Guerreiro, qualquer outro jogador que está no Corinthians, ele recebe exatamente o que foi combinado e foi aceito por ele e assinado. E o Guerreiro é igual. Ele recebe aquilo que ele combinou, o que ele assinou e o Corinthians está honrando com ele. No dia do pagamento ele está recebendo. Então, mas isso eu estou falando teoricamente, mas todo mundo fica se importando com o que A, B, C ou ganha. O que o Vanderlei está dizendo é um fato, pode acontecer, só vamos saber disso lá na frente se alguém falar, mas você gastou o dinheiro com o Guerreiro. Só que todos têm que entender que quando a gente faz um contrato, e esse contrato chega no término, como é o caso agora do Guerreiro, a gente tem que recontratá-lo, é uma nova contratação. Só que agora não envolve clube, envolve o próprio atleta, porque ele tem o passe dele. Os direitos econômicos, o clube perde todo o direito econômico que tem, passa a ser do atleta nesses 6 meses. Ele pode assinar com alguém ou pode renovar com o clube. Quer dizer que ele tá se vendendo novamente. É isso que acontece, né? Olha, eu quero Godoy, Rodrigo, o telespectador também com a gente. Godoy. Roberto De Andrade. De Andrade. Como De Godoy. Oscar Roberto De Godoy e Roberto De Andrade. Isso é a nobreza. O ambiente estava tranquilo. Prossiga, por favor. Já quer tumultuar, né? Eu estava calmo. Já começam a me irritar. Mas empresários bem-sucedidos como o Edson Cabral, lá da ZN de Arujá, como o nosso querido Toral, da A Outra, gostariam de saber do senhor por que o Corinthians está quebrado. Bom, primeiro que o Corinthians não está quebrado. Ah, não está quebrado. Avisa seus amigos que o Corinthians não está tá quebrado. Vendo, Toral? Não está quebrado. Isso é... Todo mundo gosta de falar que o Corinthians está quebrado, está longe de estar quebrado. O Corinthians, como qualquer outro clube, como qualquer outra empresa nesse país, passa por um momento de dificuldade. Todos sabem, não é novidade para ninguém, o Corinthians, o primeiro e único clube no Brasil acionado pela Receita Federal, porque todos os clubes devem uma fortuna de imposto, nunca ninguém foi acionado na justiça para isso, deve-se e está lá devendo. O Corinthians foi acionado, tivemos que pagar uma parte desse débito, não que o Corinthians não devesse, todos sabem, está devendo, não está errado da cobrança. Você não contesta a dívida, você contesta por que só eu? Isso, exatamente. E o Corinthians teve que fazer um aporte grande também para poder ser enquadrado no Refis, para poder parcelar o imposto, e teve que dispor de um caixa, de um dinheiro grande, e o Corinthians perdeu, está com o seu fluxo de caixa comprometido. Temos receitas a receber, esse ano 2015 ainda será um ano um pouco difícil, para não dizer bastante difícil para o Corinthians, mas em 2016 a gente vai ter uma folga grande
nas suas finanças por conta que aumentam algumas outras receitas, né? Só para ilustrar um pouquinho essa conversa, que todo mundo... o Corinthians gastou demais, concordo também, acho que o Corinthians gastou, mas quando nós gastamos, naquele momento que nós gastamos, nós tínhamos para gastar. E vale a pena sempre lembrar que quando a gente faz um gasto, principalmente no futebol, onde os gastos são maiores, onde os valores são grandes, você faz um contrato com o atleta no dia de hoje que você pode fazer por 3 anos, e esse contrato fica igual por 3 anos quando não tiver algum ano que tenha algum acréscimo no seu valor de pagamento. E às vezes a receita oscila, foi o que aconteceu. Todos os contratos andando, que no dia que fizemos podíamos fazer, as receitas diminuíram muito por conta de dinheiro que fugiu do futebol, por Copa do Mundo, enfim, não vale a pena aqui ficar citando quais os motivos, mas foi o que aconteceu. O mercado está bem escasso de dinheiro na parte publicitária e a nossa receita perdeu muito e os compromissos continuam os mesmos, né? E isso deu um desencaixe e um momento que nós estamos apertados nesse ano 2014, que acabou, e vamos atravessar esse ano 2015 tentando arrumar, segurando as despesas, que é o que a gente vai fazer de momento, e com a receita vindo maior para 2016, a gente vai ter uma folga tranquila. Eu teria feito a maior despesa que o Corinthians fez com o pé nas costas. Eu teria contratado o Pato. Teria caído do cavalo, porque eu não sabia que ele era um morto. Eu não sabia que ele era morto. Você vê o talento do cara. Mas o cara é um morto. Você arrisca, né? No futebol é risco. É risco, né? É risco, mas ele é um jogador que para mim não tinha risco nenhum. O Barcelona contratou o Neymar por 100 milhões de euros. Risco zero. Um monstro de jogador. Só se o avião caísse quando ele fosse para lá. Para mim o Pato era do mesmo nível, só que um morto, né? Um sono aí, tem jeito. Rodrigo, sua pergunta pro Roberto Andrade. Roberto, a eleição nem aconteceu ainda, você já está aqui dando um monte de explicação, sendo bombardeado por várias questões, assim. E é uma curiosidade antiga minha, o que leva um cara a querer ser presidente de um clube de futebol no Brasil? É amor pelo clube, é a vontade de fazer diferente, de ficar vendo de fora e falar assim, eu acho que dava para fazer melhor isso aí, porque a gente sabe que quando senta na cadeira o negócio é difícil, né? É cornetada de tudo que é lado, é torcida reclamando, é jornalista bombardeando. É um pouco de tudo, Rodrigo. Na realidade, você vai a um clube, primeiro é movido pela paixão. O seu clube de coração, você se torna sócio desse clube e depois você vai se envolvendo na política do clube, foi o que aconteceu comigo, e na política do clube você está ligado a algum grupo, e esse grupo foi o que aconteceu em 2007, nesse grupo Renovação e Transparência, onde nós conseguimos fazer toda aquela transformação no Corinthians, onde foi a saída do seu Alberto Dualib na época, e nós fizemos todas as transformações que existem no Corinthians hoje. Bati na madeira. Tudo que o torcedor desfruta, tudo que o sócio desfruta hoje no clube social, que está maravilhoso, foi nosso grupo que fez. Pode haver constatação, fomos nós que fizemos, nós mudamos o Corinthians. É um fato, isso te faz cada vez querer fazer melhor. E você, estando dentro do grupo, que é o que eu faço parte, fui diretor administrativo, fui vice-presidente do Andrés, fui diretor de futebol e agora me lancei candidato porque acho que posso contribuir bastante com o clube, fazer o clube crescer mais ainda do que já cresceu em todos esses anos. Mas é uma treta boa, né? Não tem a dúvida, é uma responsabilidade grande. Michele, vamos colocar o telespectador no ar e já vamos ver o jogo do Corinthians agora há pouco, o jogo do Palmeiras de ontem, o jogo do São Paulo, o jogo do Santos, tem muita coisa legal. Pois não, Michele? Verdade. Eu selecionei aqui 2 temas que as pessoas mais estão mandando e-mails aqui. O Rodrigo Vieira pergunta o seguinte, por que até hoje não venderam o nome do estádio para ajudar na receita, Roberto? E o que você vai fazer para que isso mude? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é do Sidney Jimenez Giraldelli, da Vila Maria aqui de São Paulo. Ele pergunta, uma vez eleito, qual o tratamento para as categorias de base, uma vez que os seus atletas mais parecem pedaços de pizza? Ele fala aqui, porque eles não pertencem ao Corinthians, são de empresários. Bom, e o Guerreiro aqui eles já falaram. Bom, primeiro que o nome do estádio não é que a gente não vendeu, nós não conseguimos vender até agora, continuamos trabalhando. Existe algumas negociações de andamento, para ser mais exato, uma está um pouco mais próximo
de dar resultado. Quando eu falo dar resultado, pelo menos chegar no fim da conversa, se o empresário vai aceitar ou não. Qual é o valor pedido, Roberto? 400 milhões. 400 milhões? 400 milhões. Por que período? De reais. 400 milhões de reais por quanto tempo? Olha, o período, se eu não estou enganado, nesse que está negociando agora, não sei se são 25 ou 30 anos. E esses 400 milhões, eles vão direto para pagar o estádio? Direto. Quer dizer, já pagaria quase 50% da dívida. É isso, né? É. O estádio é mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e pouco? É isso aí. É isso, é 1 bilhão, né? Não dá 1 bilhão porque você tem os CIDs, né? Na realidade, o que nós temos que pagar dá 750, 770. Tem 400, assim. Já dá uma aliviada legal. Ah, não tenha dúvida. E a outra sobre a base? A base, eu vou falar aqui que, se eu falar para todo mundo que a minha gestão nós vamos ter 100% de todos os jogadores, isso é a maior demagogia do mundo. Isso é demagogia, isso é teoria. Fala isso quem não sabe como é o funcionamento da base. Se vocês me derem permissão de 2 minutinhos, só vou dar uma explicação. Você pega um menino para trabalhar no futebol com 11, 12 anos de idade. E nessa idade não se pode fazer nenhum documento. Ele está lá jogando, você está investindo, paga a escola, alimentação, enfim, médico, tudo bem. Quando ele chega com 16 anos, você vai fazer o primeiro contrato. Nesse período de 11 ou de 12 anos que ele chegou ao clube, aos 16, já deu para você ver se o menino tem uma condição de futebol, uma condição técnica boa. Caso ele tenha uma condição diferenciada, que todos esses problemas acontecem nos diferentes, não é no comum. No comum não tem problema, é no diferente. Aí ele vem sentar com o diretor da categoria amadora, vem com seu pai, vem com a sua mãe, vem com o seu empresário, vem com o representante, enfim, quem o representa naquele momento. E ele já chega, primeiro documento, ele fala assim, olha, meu filho está jogando bem, eu quero que ele fique aqui, não tenha dúvida, só que nós já temos uma proposta de um clube, que eu não quero falar o nome, que nos dá X reais ou nos dá 40% dos direitos econômicos. Aí você fala, o moleque é bom, é melhor ter 60 dele do que não ter nada e falar vai com Deus. Podemos falar vai com Deus? Podemos falar vai com Deus, não tem problema, mas é uma questão, se o moleque é bom, faz seu papel, documento. Você só pode fazer um contrato de 3 anos, com 16. Você já deu 40, ficou com 60. Passa-se os 3 anos, que passa muito rápido, ele está com 19 ainda. Ele está no sub-20, concordam? Ele está explodindo, ou já explodiu, que já deu para ver bem o que na Copa São Paulo. Ou ele está igual. Se ele tiver igual, a chance de você fazer um contrato de mais 3 anos e ele ficar 60, 40 é igual. Agora, se o moleque estourou, a família vem de novo. Olha, eu agora quero mais 30, ou quero mais 20. O que você faz? Então é fácil falar, vai ter tudo 100%. Não é assim. Existe negócio, existe jogadores e jogadores. Você, na hora, você tem que resolver. Você tem sentado na mesa, meia hora para resolver, decidir se vale a pena ou não. É melhor você ter 50 de um grande craque ou deixar ele estourar no São Paulo, no Santos, no Palmeiras, como a gente cansou de ver o Lucas, que todo mundo criticou. Por que ele saiu do Corinthians? Saiu exatamente num episódio igual a esse que eu estou contando. Nós não tínhamos o dinheiro, não quisemos dar o dinheiro, ele foi. Aí ele é vendido por 50 milhões, só tem incompetente no Corinthians porque não seguraram o menino. Quer dizer, você está errado sempre. É verdade, você está errado sempre, nunca tem certeza. Vou voltar a falar com o Roberto. Aproveitando o Roberto, que o Roberto não está na diretoria do Corinthians, mas ele é bem informado, ele sabe das coisas, ele tem números, enfim. De alguma maneira o Corinthians, e você que está pretendendo assumir a presidência do Corinthians, teme perder o Pato por atraso no pagamento e Ralf por atraso no pagamento? Não, vamos deixar bem explicado que o Ralf, na realidade, não tem nada atrasado com o Ralf. Na realidade, é com seus agentes, foi na compra dos direitos econômicos. Não tem nada a ver com o problema trabalhista. Não que não tenha que pagar, nós vamos pagar. Ele sabe que estamos atrasados, não é só com ele, são 3 jogadores no total que o direito de imagem está atrasado, mas o Corinthians não tem salário como direito de imagem, paga 100% na CLT. São luvas que são divididas e recebe por direito de imagem. E o Pato também, se eu não me engano, são 3, mas já estão conversando que até o fim do mês agora de fevereiro a gente vai colocar tudo em dia, sem problema nenhum. Rodrigo. Roberto, até pegando um gancho de um fã de esportes ali que a Michele leu no outro bloco, falando do naming rights,
Porque no Brasil é cultural que o estádio ganhe um apelido do bairro, por exemplo. E aí você vai Maracanã, Morumbi, Pacaembu, tem Frasqueirão, Amigão, e aí pegou o Itaquerão, tem corintiano que não gosta, acha que é uma maldade, que é uma cutucada, e tem corintiano que ele próprio fala, vou pro Itaquerão ver o jogo. O fato do apelido já ter pegado atrapalha um pouco a chegada de um name rights, porque o cara pode argumentar, pô, mas já chamam o estádio de um nome, vai ser difícil agora fazer com que os torcedores, a imprensa e todo mundo chame o estádio pela nossa marca. Você acha que isso atrapalha um pouco? Eu acho que sempre atrapalha. Não que isso vá mudar alguma coisa na cabeça de quem está negociando para colocar o seu nome no estádio. Porque o nome no estádio não é simplesmente você dar o nome do estádio e não faz mais nada e deixa a critério da população. Não é assim. Você põe o nome no estádio e essa empresa faz a ativação disso. O que é? Ações com o estádio. Você vai ativando isso, não é só pôr o nome e deixar lá e nada se faz. Então, lógico que se todos os órgãos de imprensa derem o nome do estádio como a gente espera que aconteça, facilita muito mais a vida do anunciante. Isso é o que seria o mundo ideal, mas a gente sabe que nem sempre é possível. Dependendo de quem é o detentor do nome do estádio, vai conflitar com algum anunciante de algum órgão que não vai poder falar, mas enfim, a gente espera que o máximo de órgãos falando do nome do estádio ajuda com a ativação da empresa, o negócio. O mundo ideal, embora, isso né? já foi citado aqui, mundo ideal várias vezes, né? Mas o mundo ideal seria nascer com o nome. Como o Emirates. Como Emirates. O Emirates nasceu Emirates. Nasceu Emirates. Quer dizer, os caras guardaram o maior segredo, vão construir um estádio. Vão vender para quem? Para a padaria São Jorge e para o Emirates. Então, Emirates. Então, atenção. O bairro lá? A estação de metrô é a única com o nome do time, que é Arsenal. E eles foram tão malandros que o estádio antigo, eles preservaram a fachada, construíram um condomínio e vendeu em 5 dias, porque todos os torcedores queriam ter um apartamento onde ficava o estádio antigo, que é o Highbury. E quando anunciaram... E a fachada está lá. Você entra em casa pela fachada do estádio antigo. E vai a pé para o estádio novo. E quando anunciaram, convocaram a imprensa, atenção, nós temos uma... Vai chamar Arsenalzão. Não, nós temos uma bomba aqui para anunciar para vocês. E mostrou lá no telão. Este é o estádio Emirates. Quer dizer, então nasceu com o nome. Esse foi o mundo ideal. Né? Agora, no caso do Corinthians e de outros times e outros clubes, quer dizer, construir o estádio, que já marca com a grife bairro tal, bairro A ou B, e aí fica difícil. Mas todo mundo fala Morumbi, Pacaembu. Maracanã, aqui né? tem muito isso, né? Tem muito isso.